Protagonismo Cidadão. Apoio Clínica Multimagem. Excelência em diagnósticos na Baixada Santista. A Clínica Multimagem é referência em diagnóstico por imagem, oferecendo equipamentos de ponta. O PET Scan é o exame realizado neste moderno equipamento, o único na Baixada. Ressonância magnética, tomografia computadorizada. Esses são alguns dos exames realizados pela Multimagem. Multimagem, Rua Júlio Conceição 296, Vila Matias, em Santos. Telefone 3202-1250. Olá amigos, estamos de volta para mais um programa Protagonismo Regional e Debate, transmitido pelas plataformas do Protagonismo Cidadão, no YouTube, no Facebook e também no Instagram. A nossa parceria com o Diário do Litoral continua também, onde ela retransmite a nossa programação após a transmissão de toda segunda-feira às 19h30. Hoje nós vamos fazer o nosso painel de inovação para tratar de um assunto desafiador também muito atual, que fala dos desafios do protagonismo jovem na nossa região. Nós sabemos que empreender no Brasil é um desafio sempre muito grande para todos os segmentos e para todas as idades, mas para os jovens esse é um processo cada vez mais difícil de ser superado. E é para tratar dessa questão, para discutir sobre como superar essas questões, como entender a dinâmica do empreendedorismo jovem na Baixada Santista, que nós trouxemos dois convidados aqui no estúdio, jovens com o perfil de jovens empreendedores. Um é o acadêmico na área de medicina, o Alexandre Catena Volpe, atua no núcleo jovem da Associação Comercial de Santos e também no LIDE, e o Leonardo Delfino está conosco aqui também, empresário, fundador e CEO da Gerando Valor, também atua no LIDE, na Associação Comercial, e também é do Núcleo Jovem do Ciesp. Ambos são do Núcleo Jovem do Ciesp, tanto o Catena quanto o Léo Delfino. E no estúdio, melhor dizendo, no vídeo, nós estamos com a participação de jovens um pouquinho menos jovens, na verdade, né? Mas também jovens, o Eric Sanches, que é o diretor regional do Ciesp, do Centro das Indústrias de São Paulo, e do Marco Aurélio Rosas, que é o gerente regional do Sebrae. Vão conversar conosco, vão me ajudar aqui a fazer esse trabalho aí, essa prova oral, né, com esses dois jovens empreendedores da nossa região, o Leonardo Delfino e o Alexandre Catena, que é um estudante, né, um acadêmico da área de medicina, mas também é um empreendedor nessa área importante. Marco, obrigado pela tua participação. Eu quero começar com você. Eu vou te pedir para fazer uma análise, como é que nós estamos no cenário regional, quanto às empresas, quanto ao perfil do jovem empreendedor, o que o Sebrae está fazendo, que tipo de dados vocês levantaram. Mais uma vez, obrigado pela tua participação. Me ajuda nessa contextualização, por favor. França, eu que agradeço, viu? E agradeço a você e ao programa Protagonismo Regional por abrir esse canal e colocar essas pessoas que estão aqui, nesses feras. A gente tem uma geração aqui que fundou essa geração jovem empreendedora nessas entidades como Ciesp, Associação Comercial, que é o Eric, e temos a nova geração aí, o Leonardo e o Alexandre, que eu acho que vai ficar, como você disse, eu acho que vai ficar pouco um programa só, né? Mas, enfim. Ô, França, essa análise do GEM, né, que é essa entidade que monitora o empreendedorismo no mundo, ela tem uma conta muito interessante que dá para fechar na regionalidade. Essa conta é o seguinte: quantas empresas abertas, aliás, a população total dividida pelas empresas abertas. Então, para você ter uma ideia, nos Estados Unidos a gente tem 12 habitantes por empresa aberta, e nós entendemos que é o local mais empreendedor do mundo, o país mais empreendedor do mundo. Quando a gente fecha isso para a nossa região da Baixada, esses mesmos dados apontam para 13 a 14 pessoas por empresa aberta. Então, a nossa região, ela é uma das mais empreendedoras com base nesse indicador. É óbvio que há distâncias enormes entre culturas, possibilidades, burocracias entre um país e outro. França, outro ponto para terminar aqui. No Brasil, essa pesquisa faz uma pergunta, e somente no Brasil ela faz uma pergunta. E essa pergunta é: qual é o maior sonho do brasileiro?
Nessa pesquisa, isso está lá no datasebrae.com.br, empreender é o quarto maior sonho do brasileiro. Ele perde apenas para ter a casa própria, ter um carro e viajar pelo país. E empreender vem em quarto lugar nessa pesquisa mundial aí, no caso do Brasil. O GEM, Marco, ele apontou aqui que em 2019 nós estávamos atingindo aí uma marca de quase um quarto da nossa população, numa pesquisa realizada, né, com pretensões de empreender. É isso mesmo? É isso mesmo. E é interessante essa pergunta, França, porque ela tem um viés que precisa de um pouco de atenção. Existem duas formas de empreender. Uma é por necessidade e a outra é por oportunidade. Ou seja, eu estou passando aqui no Sebrae, vejo um terreno e vejo que, de repente, tem muitos carros que não conseguem estacionar. Então, eu vou fazer ali um estacionamento. Ou aquele que foi demitido do seu trabalho, não encontra uma recolocação e ele acaba vendo no empreendedorismo uma forma de sustento da família. E isso é por necessidade. E em períodos de recessão ou em períodos de economia instável, como temos, a gente tem um aumento significativo do número de empresas. Mas é fundamental e a gente tem uma atenção muito grande, porque o índice de mortalidade também, França, é muito grande. No nossa região, de cada 100 empresas abertas, 23 fecham as portas nos primeiros 2 anos de existência. Parece um número pequeno, mas não é. É tempo, é dinheiro, é um recurso de rescisão trabalhista. Enfim, é um problema social enorme e é isso que a gente tenta combater aí com essas pessoas, essas autoridades aí que você convidou para debater. É interessante, Eric. Eu vou aproveitar que eu estou no vídeo falando com vocês, você que dirige o CIESP aqui na Baixada Santista, você também é empresário, né? Atua aí nessa área de ramo de rejuvenescimento e qualidade de vida, que não deixa de ser uma forma de inovação, né? De trabalhar com talentos humanos, né? E propondo soluções, né? Para uma questão desafiadora na nossa região, que é a qualidade de vida. Como é que você está vendo o cenário, Eric? Obrigado por ter aceitado o convite e ter iniciado a parceria conosco hoje, através do nosso projeto do CIESP. Ô, França, primeiramente agradecer essa oportunidade de estar aqui com vocês. Meu amigo Marco Aurélio, Alexandre Catene, Léo Delfino, são grandes parceiros. E nós já temos uma grande parceria com o Sebrae já há uns 2, 3 anos. E agora essa parceria com o Protagonismo. Então eu tenho certeza que vai ser muito importante esse canal para debatermos assuntos primordiais, como o primeiro tema que nós estamos falando já de empreendedorismo. E assim, é muito importante, eu fui fundador da Associação Comercial do Núcleo Jovem, né, há mais de 12 anos atrás, e agora estamos com novas lideranças que têm um perfil de empreendedorismo muito nato, isso é muito importante. E vendo essa questão da qualidade de vida, do bem-estar e dessa parte tecnológica, que o futuro vai ser a parte tecnológica, né? Tanto que o CIESP está defendendo agora o Porto Indústria, voltado para a área continental, né? E também para a gente poder voltar ao Porto de Santos, ao Centro de Santos, perdão, o Centro de Santos ele ter mais revitalidade e repovoar, né? E através disso, qual vai ser o futuro? Hoje, com a pandemia, nós tivemos uma aceleração de mais de 5 a 10 anos, o Marco depois pode confirmar isso, com a parte tecnológica. Então, as empresas estão cada vez mais que nem eu e o Marco, nós estamos de home office. Antigamente nem se cogitava isso. Então, o que acontece? Nós estamos acelerou o processo. E o CIESP está pensando e já está em algumas parcerias, nós vamos ter acordos assinados nos próximos dias da verticalização tecnológica. Então, nós temos que pensar nessa parte de empreendedorismo, na parte de tecnologia, né? Então, que nem a minha empresa é uma multinacional americana que a gente atua em mais de 140 países através do tablet, né? Então, a gente consegue fazer negócios através de meio virtual, apresentando a empresa pelo aplicativos Zoom, Meeting, Teams. Então, nós temos diversas metodologias hoje que dá para trazer as empresas, os empresários e as pessoas que querem empreender para mais perto, não precisando de deslocamento. E o que acontece foi que o Marco Aurélio falou, hoje o que nós temos de empresas que estão abrindo MEIs e pessoas que estão perdendo o emprego e querem empreender,
e a gente vê que no meu ramo, que é o marketing de relacionamento, é uma ferramenta extraordinária para a pessoa empreender e ter sucesso. Maravilha. Bom, meninos aqui conosco no estúdio, vou dar uma sabatinada em vocês agora. Vou começar lá com o Alexandre Catena. Catena, apesar de não parecer, você está aí como estudante acadêmico de medicina, já está indo para o final da tua área, teu currículo mostra aí um perfil, de certa forma, um tanto quanto empreendedor, né? Você atuou aí em vários núcleos, comitês, organizações que tentam, acho que, apontar caminhos, né? Até para a medicina como um vetor de desenvolvimento. Eu gosto muito disso, porque tenho defendido aqui, até nessa plataforma, que a área de medicina tem um grande potencial. Falo isso muito com o Clemente, que é um apoiador do projeto, como a medicina pode se transformar num vetor de desenvolvimento, tanto na área de pesquisa, na área de desenvolvimento tecnológico, quanto na própria área de serviço, né? Medicina como serviço, como atendimento ao cidadão. Você entende dessa forma também? Você enxerga que a gente tem potencial para isso, para que a região se transforme num polo tecnológico de medicina, ou não? O que você avalia? E se você quiser também fazer uma avaliação em cima do que foi falado pelo Marco e pelo Eric sobre o cenário do empreendedorismo jovem na região. Obrigado pela tua participação aqui no estúdio. Primeiramente, obrigado pelo convite, Sérgio. Um abraço aí para os meus amigos, o Léo, o Eric e o Marcos. Então, hoje o que a gente vê é que a medicina ela é uma coisa realmente, ela é uma potência realmente. Visto agora, nós passamos por uma pandemia que fechou todo o mercado, mas a saúde teve que continuar. Porque sem a saúde a gente percebeu que não existe empreendedorismo, que não existe mercado aberto, não existe nada. A pandemia ela trouxe isso, ela mostrou isso escancaradamente. Jogou na cara de todo mundo. Jogou na cara de todo mundo. Que sem a saúde não existem os outros setores. Isso ficou claro, né, com a questão da pandemia. E nós, quando iniciamos com a questão do Covid, o único meio que tinha naquela época, ali no final do ano passado, para o começo desse ano, realmente era o isolamento social. E isso trouxe um impacto econômico catastrófico, não só para o Brasil, não só para Santos, mas para o mundo inteiro. A gente viu realmente pessoas fechadas, empresas fechando e aquela questão toda. Só que, por um outro lado, nós tivemos os benefícios na área da saúde por conta disso. Primeiro, que as pesquisas científicas, que hoje, infelizmente, não é tão incentivada por parte dos governos, a gente viu a importância dela. Visto que nos últimos, uma vacina demorava muitos anos para ser feita, e hoje nós estamos tendo um processo de aceleramento para fazer a vacina, para então aí salvar essa questão do Covid. Que sem a vacina a gente não vai ter como salvar. Não foi pelo amor, mas foi pela dor. Foi pela dor. Então assim, a gente viu que a parte científica, a pesquisa científica é uma coisa muito importante. E infelizmente, a gente vê que as universidades brasileiras, muitas incentivam isso, outras não. E nós vemos que realmente o futuro do Brasil está dentro das universidades hoje, né? Os jovens que estão ali dentro, eles precisam ser incentivados na área da pesquisa. E a gente viu realmente isso com a saúde, mostrando escancaradamente. E muitas pessoas que perderam seus empregos, que estavam em outras empresas, migraram para a área da saúde. Porque viram ali uma única forma, uma maneira de conseguir manter o seu sustento. Então isso foi muito importante. E com tudo isso daí realmente que a gente viu, esses desenvolvimentos, esses planejamentos, questão de gestão, agora realmente isso aí foi muito importante. Nessa questão de aumentar o número de leitos, de aumentar o número de insumos que precisava, o que precisava ser feito, o que fazer para comandar toda aquela questão, como manusear essa questão da Covid, o que realmente tinha que fazer, o que não tinha que fazer. A gente via o porquê que hoje o número de mortes diminuiu muito, porque hoje o médico aprendeu a lidar com o Covid, coisa que nós não sabíamos no final do passado para o começo desse ano. Então realmente o que mostra aí realmente é que surgiu um potencial muito importante na área científica e na área do empreendedorismo, na área da saúde. Nós vemos hoje pessoas que estão ganhando dinheiro com a saúde. A tecnologia que o Eric abordou foi muito importante, porque antigamente tinha esse preconceito gigantesco, até por parte dos conselhos da área médica, em relação à telemedicina, e isso trouxe agora. Nós vimos hospitais de ponta, de referência no país, trazendo consultas online, os médicos fazendo consultas online, então isso realmente trouxe também uma importante questão tecnológica aí, o que antes não era. Não estou aqui falando se eu acho correto ou não acho correto. Obviamente que o atendimento presencial médico é importantíssimo, mas isso trouxe uma questão de, ali naquele momento, ajudar. Uma ferramenta a mais. Uma ferramenta a mais. Então, assim, foi muito importante. Eu acho que
empreendedorismo, com certeza, na área médica, eu acho que é uma das maiores potências, não só brasileira, não só santista, mas mundial. E a gente vai voltar a falar disso, até para poder analisar um pouquinho a estrutura, né? Agora, fechando aqui a primeira rodada com o Leonardo Delfino, na nossa sabatina aqui, eu queria que você, além de comentar o que já foi falado por eles, Léo, sobre o cenário do jovem empreendedorismo na região, como é que você está vendo a cultura empreendedora no jovem? Eu acho que seria legal você abrir falando disso. Você que é um jovem empreendedor, já se destacou em várias áreas aqui, atua também no LID, atua na Associação Comercial, no núcleo de jovem empreendedorismo lá dentro, né? E criou uma empresa que está se destacando aí também, gerando valor. Como é que você vê essas duas questões? Obrigado por ter aceitado vir falar conosco aqui no estúdio. Primeiro, boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite, é um prazer poder falar. Cumprimentar meus amigos, Alexandre, Eric, o Marco. O que eu vejo hoje é que o jovem ele tem muito interesse, né? O jovem busca o empreendedorismo, o jovem busca entender o mercado, ver oportunidades, o jovem está cada vez mais interessado, mas eu acho que ainda falta um pouco de informação e de dar o suporte para esse jovem de fato. O Sebrae faz um trabalho maravilhoso na região, é muito importante, mas eu vejo que o Sebrae muitas vezes atua sozinho aqui, buscando esses jovens e tentando auxiliá-los. Eu acho que nós temos que juntar cada vez mais forças, criar mais sinergia. Exato, em diversos núcleos, para poder chegar nos jovens, porque nós temos uma região muito grande, não só falando de Santos, em relação à Baixada Santista, mas o jovem ele busca cada vez mais o empreendedorismo, cada vez mais a inovação. O jovem, né, ele vem com essa ideia de sustentabilidade, essa ideia de fazer diferente, e também é como o Marco ele bem mencionou, a nossa região é uma região muito empreendedora, a gente vê cada vez mais maior número de empresas e de empresários, porém também eu acho que tem um efeito nesse sentido, que é o da terceirização. Muitas pessoas elas abrem empresa muito por conta dessa nova legislação em relação à terceirização em empresas, né? Mas sim, nós vemos grandes jovens empreendedores aqui em Santos, abrindo restaurantes, principalmente, é um mercado que tem crescido muito, abrindo lojas em shopping, enfim. E na Criando Valor nós sempre buscamos também fazer diferente, né? Mudando o mercado, por exemplo, da construção civil, trazendo soluções de realidade aumentada, realidade virtual, trabalhamos com gamificação também, então é sempre buscar fazer diferente. Eu percebo que o jovem ele tem buscado novas áreas e novas tecnologias. O Alexandre, por exemplo, na medicina, ele sempre busca, no DA da Medicina, que hoje ele é o presidente, né, no DA da Medicina Unimes, ele busca fazer diferente, soluções diferentes, junto com o pessoal, ações em que chame o jovem juntando a medicina e a inovação. Até porque se fala muito em humanizar a medicina, e é interessante quando vocês vêm com essa pegada nova, tentando trazer a tecnologia para atender o caráter de humanização, né? Porque quando a gente não tem aparato tecnológico, fica cada vez mais difícil você conseguir humanizar, considerando que está tendo uma demanda gigantesca, e os profissionais, problema de qualificação também, remuneração, enfim, chega uma hora que a gente não consegue. É interessante essa junção, né? Exatamente. Parece que a tecnologia desumaniza, mas dependendo do valor que você coloca no trabalho, ela vem para auxiliar na humanização. Exato, eu acho que a tecnologia, em grande parte, ela vem sempre para auxiliar e melhorar o processo, que nós não podemos deixar ela sempre em primeiro lugar. Então, Ela é meio no fim. Exato, como o Eric disse, eu acho que a tecnologia ela impulsionou de 5 a 10 anos aí para frente, né? Nós ganhamos, né, com essa evolução. Em relação a videoconferências, calls. Ontem eu estava com um amigo, a filha dele de 4 anos, ela entrava na aula online, ela mesma fazia, então a gente vê uma evolução que é muito importante. E o Sebrae hoje eu acho que ele precisa de apoio, é esse o trabalho que a gente busca no ano que vem, que é ser um intermediário, um braço comercial em relação às áreas mais distantes da região, para a gente poder captar mais jovens, trazer esses jovens para o Sebrae, para uma consultoria bacana, como abrir empresa, depois ter um acesso a crédito. Qualificar melhor isso. Exato, e a gente daqui 5, 10 anos ter uma abertura de novos empreendedores na região. Essa linha mesmo, Alexandre, é tentar trazer a tecnologia para melhorar e qualificar mais esse processo de humanização no atendimento à saúde, você entende isso também? Olha, eu entendo isso, acho isso importante realmente isso.
Mas eu acho que a questão da humanização, às vezes, não está tão ligada à tecnologia. A tecnologia, ela traz realmente aí benefícios, mas a humanização, ela surge na área da saúde, ela surge realmente do contato e ainda assim daquela questão de estar ligado ao paciente. A gente vê na área da saúde, muitos pacientes reclamam da falta do contato médico, da falta do contato com um profissional de saúde. E realmente essa questão da humanização, isso tem que começar na universidade. Então muitos dos que nós fizemos, nossos projetos que nós fizemos, é levar realmente mutirões de saúde para as áreas carentes. Nós levamos esses projetos lá para dentro. Fizemos projetos bastante sociais ali na região, porque a gente entende que todo mundo fala, o governo. Mas o governo sozinho não vai conseguir solucionar o problema do mundo, nem o problema da cidade, nem do país. Tá muito louco. Então precisa realmente ter essa junção dos jovens realmente que querem mudar, que querem realmente ver uma mudança ali na frente. Precisa ter essa junção do poder público, da iniciativa privada, para realmente conseguir fazer avançar o sistema, porque não vai avançar como está. Não tem como. Essa é a proposta. Eu falei tudo isso, Marco, para colocar para você a seguinte questão. Né? A gente está avaliando muito a formação do nosso capital humano e é, sem dúvida, uma barreira, um desafio maior para o jovem empreendedor trabalhar com o processo de seleção, de contratação. Ele ainda está no processo de aprendizagem do próprio negócio, da própria ideia, né, daquilo que ele pensa como modelo de negócio inovador. E aí ele vai se deparar com dois desafios importantes. Um dele que é a questão do capital, vamos falar disso, né, e outro o processo de montar a própria equipe. O que você vai estar fazendo em relação a isso? Como é que você avalia isso? Para auxiliar esses jovens empreendedores a conseguir trabalhar melhor a gestão de pessoas, né, de talentos nesse processo. França, acho que você tocou num segredo, assim, que é uma chave, sabe? Veja você, a gente, no 2019, a gente criou grupos setoriais, que é o que nós chamamos aqui, junto com a OAB, por exemplo, nós tínhamos 30 advogados num grupo setorial para trabalhar os escritórios de advocacia enquanto gestores. Um grupo da saúde, e aí nós tínhamos médicos, fisioterapeutas, tinha uma série deles aqui, e outro grupo de profissionais da odontologia. Olha, foi unânime, dessas 90 profissionais, todos eles disseram da importância de que aquele conteúdo que nós estávamos passando ali para ele fosse inserido no meio universitário, porque afinal de contas, por exemplo, o Alexandre vai montar a clínica dele, o Alexandre é diferenciado, ele já conhece a vida empresarial, mas quantos colegas do Alexandre hoje estão focados na medicina, vão montar os seus consultórios? Eu ouvi coisas aqui, por exemplo, olha, quem cuida das minhas finanças é a minha secretária. Óbvio, não estou dizendo que é errado, mas você precisa entender de números, né? Tanto que, França, 2021, o meu planejamento aqui é sentar com todas as universidades e colocar, por exemplo, pessoas como o Léo para dar cursos para essas pessoas. Não precisa ser um curso de administração, de teoria da administração, mas uma coisa básica sobre como gerir certos negócios. E é importante isso. Vou fazer só um comparativo para você. Há muitos casos aqui, por exemplo, do padeiro que resolve montar uma padaria, porque ele sabe fazer pão muito bem. E isso não desqualifica, não é isso. Só que entre fazer pão e gerenciar uma padaria há uma distância enorme. Sabe aquela história, França, daquele profissional circense que gira pratos? Essa é a figura do empresário brasileiro. Ele fica girando prato. Ele fica girando prato da gestão de pessoas, ele gira prato do DARF que ele tem que pagar, ele vai girando pratos. E é exatamente isso na linha médica, odontológica e de qualquer área. É importante que saber fazer é fundamental, mas hoje gerenciar é mais importante. Saber gerenciar, saber liderar, saber planejar é tão ou quanto importante para que o sucesso dos negócios possa ser uma realidade. Isso é uma outra competência, né, Marco? Eu sempre brinco o seguinte, tem gente que faz uma caneta maravilhosa, entende tudo de caneta, mas não entende nada do negócio caneta. Exato. É outro mundo, é outra dimensão, né? Então, e é por isso que a gente vai ter que falar muito disso aqui, porque saber operar, criar algo interessante é fundamental, mas tão fundamental quanto isso é colocar isso no mercado. Por isso que nós estamos propondo um protagonismo das pessoas que fazem acontecer. Essa é a base da nossa plataforma. Eric, e o CIESP? Ou você mesmo como representante, você atua nessa área aí, né? Você falou um pouquinho agora do teu negócio, nessa área de desenvolvimento humano.
Como é que você está enxergando aí o que capital humano que está sendo colocado no mercado e os desafios para a gente conseguir desenvolver isso e melhorar a nossa estrutura, o nosso problema conjuntural também? Então, 2 pontos. Vou pegar um pouquinho da fala do Marco. O que acontece? Recentemente nós estivemos reunidos, né, numa reunião com o Marco, com o presidente do sindicato dos panificadores, onde nós pudemos conversar bastante sobre isso. Foi muito pontual o que o Marco falou no quesito dos panificadores, que hoje os panificadores são as maiores indústrias aqui na Baixada Santista, né, em Santos, principalmente nessa parte de indústria da panificação. E o Pires, que é o presidente, falou muito que temos muitos padeiros em Santos, muitos panificadores, muitos empresários que abriram panificadoras. E o que acontece? Eles não têm tanto conhecimento. E esse é o objetivo, juntar a expertise do Sebrae, junto com essas empresas, com essas entidades, como a Associação Comercial, Ciesp, né, Sopesp, Sindisan, OAB, entre outras. E por isso, esse é um momento importante para 2021 a gente poder crescer ainda mais, terminar 2020 com fôlego e 2021 poder fazer diversas parcerias. E outra coisa importante, pegando esse gancho, na parte da inovação e do empreendedorismo, nós temos que pensar no parque tecnológico, que é um equipamento, como o Catena falou, da área pública, e que vai começar a ser habitado. Então é muito importante a gente poder fazer pequenos aceleras, pegar startups, que junto com o Sebrae, com o empreendedorismo, habitar o parque tecnológico, que vai ser muito pontual e que aí a gente vai poder trazer empresas que o parque tecnológico fica no centro e a partir daí, pensando em povoar o centro. E outra coisa também, como você falou, França, há várias entidades, o protagonismo cidadão abre as portas para toda a região. Hoje está sendo montado, já está montado, mas está começando a criar um corpo mais forte, onde o Ciesp vai participar, é o Conselho de Desenvolvimento de Santos, que é um conselho que vai poder abordar todos esses assuntos em âmbito mais macro, onde nós vamos poder debater e fazer ações micros, que a gente vai poder atender todo mundo. E o Ciesp, hoje nós estamos nessa parte, por isso que nós estamos inovando, fazendo um corpo forte do NJE, através do Catena, através do Léo Delfino, a Tatiana Micheiro, que está chegando conosco também. Então, nós temos um grupo que está sendo muito bem preparado e o principal, eles são jovens, eles têm garra e eles já têm sucesso no que fazem. Porque é diferente, eu daqui a pouco estou cinquentão. Então, o que acontece? Você é um jovem senhor, né? Oi? Já vai ficar um jovem senhor. Um jovem senhor, verdade. Então, é legal pegar esses jovens. E é diferente, o Eric fala para a juventude, é totalmente diferente. O principal é chegar o Léo, o Catena, a Tati, levar esse assunto junto com o Sebrae, que o Sebrae tem diversos projetos em parceria conosco, com as outras entidades de empreendedorismo. Então, e o legal, Santos é uma cidade média para grande, mas ao mesmo tempo todo mundo se conhece, todo mundo é amigo. Então esse é o objetivo, França, a gente se unir e o Ciesp está totalmente à disposição da verticalização da inovação através de projetos. Tudo que for para o bem do nosso município, da Baixada Santista, essas parcerias nós estamos à disposição. E o que eu falo, tanto para o Catena, para o Léo e para a Tati, eles fazem parte do Ciesp. Eles têm carta branca para poder tocar em diversas áreas. Então, esse é o objetivo. Qual que é o objetivo principal? A gente que vai dando suporte e eles tocando com força total, porque eles têm a garra e essa juventude, que é o que o empreendedorismo precisa. E quanto à minha empresa, é uma empresa voltada, são produtos totalmente voltados para a área de tecnologia e inovação e rejuvenescimento. Então, o futuro é a tecnologia. Então, esse é o nosso objetivo principal. Catena, você acredita que os jovens da região eles estão identificando bem esses potenciais, essas vocações que nós temos aqui, inclusive essa área que nós mencionamos agora, que é a área médica?
empreendedorismo jovem está identificando isso. A gente fala muito aqui da área de turismo e esporte, a área de eventos, né? Então, eventos voltados, por exemplo, conferências, congressos internacionais voltados à área inclusive da ciência médica, é um potencial muito grande que nós temos. Nós temos um potencial grande, por exemplo, para a área da medicina da terceira idade, né? Vamos falar de geriatria, teríamos grande potencial para lidar com isso, tem uma população acima de 60 anos aqui bastante significativa. Enfim, nós temos a medicina esportiva por ter os maiores times do mundo sediados na cidade, a área de fisioterapia. Nós temos algumas coisas muito características que poderiam agregar valor, poderiam gerar valor, né, para o trabalho voltado à área médica. Estou falando isso porque você é um acadêmico nessa área. A nossa região, nosso jovem empreendedor, você entende que está identificando esse potencial aí ou não? Olha, sinceramente, eu acho que não muito. A gente não vê assim, eu vejo isso lidando com quase 600 colegas dentro da faculdade. Alguns vão para a área do empreendedorismo, a maioria não. A gente consegue ver isso daí. E os jovens que a gente tem contato assim, são poucos que têm aquela questão de vou fazer. Existe uma grande diferença de você querer fazer, de você fazer, né, e você conseguir ter um sucesso naquilo. Então eu acho que falta incentivo. Por exemplo, nós estamos numa faculdade de medicina, todos os países são assim. Não tem uma matéria que fale de gestão. O médico sai dali, vai trabalhar, vai ganhar o seu salário. Como é que ele vai empreender com aquilo ali? Não sabe. Barra por aí. Os outros cursos também. Então muitos acabam tentando arranjar, ficam no próprio estágio onde estão e são efetivados dentro daquele estágio deles mesmo. Outros acabam indo para a carreira pública, prestam um concurso e passam. E outros realmente nem fazem aquilo que fizeram na universidade e vão buscar outra coisa ali. Então, realmente, eu acho que falta sim, eu acho que hoje a gente vê realmente que falta um incentivo maior nessa área. Não só na cidade de Santos, mas eu vejo que no país inteiro eu acho que falta incentivo. E aqueles que se destacam um pouco, que conseguem fazer ou criar alguma coisa, eles conseguem muito bem. Então, um dos projetos do Ciesp Jovem agora, realmente, que nós vamos realmente tentar bolar aí, é levar um pouco, porque existe aquela famosa panelinha em toda a cidade, a gente sabe que existe isso daí e fica sempre naquele mesmo pessoal, né? Só que esse pessoal que fica nesse pessoal é um pessoal que já tem uma outra situação financeira e que já tem um padrinho por coisa, né? Aquele famoso, eu sou amigo do fulano ou eu sou amigo do ciclano, né? E a gente viu isso escancaradamente agora naquela questão catastrófica da praia ali envolvendo aquele outro cidadão santista. Mas é aquela questão, eu sou amigo do fulano, eu sou amigo do ciclano. E isso realmente acaba atrapalhando muito. Então o nosso projeto realmente é levar o empreendedorismo dentro do Ciesp, ali para o jovem, em pessoas anônimas, talentos anônimos, que não possuem um padrinho ou possuem alguma coisa ali. Porque a gente vê que dali vai surgir um potencial. São pessoas, às vezes, o cara às vezes sabe fazer, que a gente tem pessoas que fazem fazer doce, por exemplo, só que ela faz o doce tão bem que ela conseguiu virar empreendedora em pouco tempo. Entendeu? Vendendo o seu doce da porta da faculdade ali, hoje ela tem loja, ela tem mais de 30 funcionários. Entendeu? Então, assim, o que falta um pouco é isso daí. Eu acho que é tentar quebrar esse eu sou amigo do fulano, ou eu estou aqui fazendo isso porque eu sou amigo de não sei quem, mas buscar esses talentos anônimos, pessoas anônimas, que não empreenderam, ensinar esse pessoal realmente. A gente vê muito isso. E nem o que você disse no quesito da saúde, o Eric pode falar também bastante disso, que parte dele é bem tecnológica. A tecnologia na área da saúde mudou muito. A questão da parte do rejuvenescimento que ele disse, né? Hoje a gente tem procedimentos estéticos, que na parte do rejuvenescimento, que fazem um resultado espetacular, sem aquelas grandes cirurgias que eram feitas há um pouco tempo atrás. Surgiram as harmonizações, surgiram produtos que hoje são seguros hoje, ali. Então a gente vê realmente que existe isso. Só que para ter tudo isso, tem que ter qualificação. E a qualificação a gente entende que ainda é muito deficitária no país, né? A educação, infelizmente, no Brasil ainda é uma vergonha. A gente vê isso. Esse é um problema, Léo, mas a gente também precisa começar a avaliar como é que nós estamos em termos de mercado, abertura de mercado, regulamentações excessivas, né, excesso de interferência da área pública muitas vezes nos nossos negócios, reservas de mercado, que isso que o Catena falou agora um pouquinho tem muito a ver também com essa questão de reservas de mercado, oligarquias que resolvem dominar, e isso acaba atrapalhando, né, e prejudicando todo mundo, né? Se a gente não se abre para o mundo, para os mercados, fica muito mais difícil você conseguir pujança econômica. É uma avaliação que a gente tem.
No teu segmento, né? Você está criando algo aí, tentando promover inovação, criar negócios diferentes. Você enxerga dessa forma também? Você está vendo que nós precisamos abrir mais o nosso mercado para São Paulo, para o Brasil, para o mundo, diminuir a interferência estatal nos negócios ou não? Como é que você enxerga isso? Nós temos duas vertentes, né? Eu acho que a primeira é essa abertura de mercado, que é importante. A região Santos, Baixada, está procurando empresas que apoiam a inovação, como a nossa, né, que busque soluções inovadoras. Então nós estamos com a maioria das construtoras hoje na região, fazendo a maquete em realidade aumentada, virtual. Então nós percebemos uma boa aceitação. Mas de um modo geral eu vejo que em todos os mercados, como o Alexandre falou, não só no empreendedorismo jovem, mas nós temos aqui alguns grupos em que eles fazem negócio entre si e acabam não abrindo oportunidades para as outras pessoas. E o nosso foco e objetivo é sempre ao contrário, é agregar com todos e poder de fato dar oportunidade, que eu acho que esse é o grande sentido, o grande propósito. É você conseguir mudar a vida de mais pessoas, né? E com certeza você acaba ganhando com isso. E o que eu percebo falta um incentivo também. Nós somos altamente taxados, né? Nós temos grandes impostos. O empresário, de fato, ele é muito explorado aqui no Brasil e também é um preconceito, né? Quem tem sucesso tem que ser explorado, e não é assim. Às vezes quem tem sucesso emprega diversas famílias, dá oportunidade para diversas famílias, e esse que é o ponto que tem que ser visto, né? Então eu percebo que no meu mercado de tecnologia e inovação, no primeiro ponto, há uma procura muito grande, principalmente com a pandemia, e não só em Santos, né, a nível Brasil. Temos um outro ponto que eu acho que seria muito interessante nós começarmos a fazer um trabalho em conjunto Ciesp, Sebrae, Senai, Associação Comercial, de tentar segurar esse jovem na região. O jovem muitas vezes ele sai da faculdade e ele quer ir para São Paulo, trabalhar em São Paulo. E eu acho que se nós trouxermos grandes empresas para cá, como por exemplo Amazon, Microsoft, IBM, eu estou falando da área de tecnologia, né? Mas nós temos na área de medicina também gigantes, em que se nós trouxermos para a região, muitos desses jovens vão ficar. E a gente busca na empresa desenvolvedores, modeladores e tem dificuldade, porque vem um banco gigante e paga 3 vezes mais o salário. Então a gente acaba perdendo esse jovem. Então é mesmo alguma forma da gente pensar junto ao Parque Tecnológico, ao Sebrae, de capacitar esse jovem e depois diretamente colocá-lo no mercado de uma forma bacana aqui na região e segurar esse jovem. Eu vejo que é uma grande oportunidade, eu acho que falta aí um apoio aos empresários do poder público. E como que você entende aqui, para a gente poder voltar a fazer o caminho inverso, que os casos de sucesso podem ajudar a inspirar esse público que está querendo entrar no mercado empreendedor e até com a área de inovação? Como é que você enxerga essa possibilidade de inspirá-los através de casos de sucesso como o teu? Eu acho que nós devemos sempre capacitar, como nós fazemos na Associação Comercial e no Ciesp, muitas palestras, cursos, e aproximar esses empreendedores de sucesso da região a esses jovens que estão começando. E também uma forma desses empreendedores darem uma consultoria para esses jovens, né? Gratuita, e poder auxiliá-los. Que eu acho que é melhor que, por exemplo, fazer um curso online, é você ver pessoalmente aquele empreendedor e entender como ele começou. Eu acho que cada negócio é um negócio diferente. Eu tive uma ideia através do jogo Pokémon GO, em que eu vi a realidade aumentada, falei como eu posso aplicar aquilo no mercado. E nós temos diversas outras áreas que é diferente. O Alexandre, por exemplo, ele pensa em abrir a clínica dele. Ele teve um insight, às vezes, por conta de algum produto que saiu, algum amigo que é empreendedor. Então, sempre tem uma história diferente cada empreendedor. Mas eu acho que a gente poder juntar esses empreendedores de sucesso da região ao jovem é o trabalho que a Associação Comercial de Santos, o Núcleo Jovem e o Núcleo Jovem do Ciesp tem tentado realizar. E o Sebrae, o Eric, o Mauro Samarco, que é o presidente da associação, eles têm apoiado muito a gente para realizar esse trabalho. Acho que o jovem ele precisa, sim, ver aquele empresário por perto e poder conversar e ter uma oportunidade de abrir o seu negócio junto a ele. Maravilha. Marco,
O empreendedor mais experiente, ele consegue lidar melhor com o desafio da busca pelo capital, né? A gente sabe que a empresa tem aquele capital semente para a fundação e aí depois o giro por 3 anos. Temos algumas iniciativas na região, aí, alguns projetos que estão sendo feitos até em parceria com o poder público. O que vocês estão fazendo para conseguir ajudar jovens a encontrar os caminhos para o financiamento dos seus negócios? Como é que está isso? Sim, a gente tem algumas iniciativas. Uma delas, França, é um programa de startups, que assim, todas as vezes que a gente abre essas inscrições, chegam 30, 40 projetos aqui para a gente selecionar, né? E a gente faz um trabalho que a gente chama de aceleração, é óbvio, tem um tema muito específico, né? Uma metodologia muito específica, e chega até ao anjo, né? O anjo, nesse jargão startupeiro, é o investidor, é aquele que coloca a grana para aquela ideia ou para aquele negócio ser efetivado. Outra iniciativa que eu confio muito é um programa que nós temos chamado Jovens Empreendedores Primeiros Passos, que vai desde o primeiro ano do fundamental até o 3º ano do ensino médio. Nós temos essa iniciativa em toda a rede pública, por exemplo, da cidade de Itanhaém. Um exemplo que eu tenho, e nesse projeto especificamente, ao final de cada semestre, as crianças montam a sua feira, chamada Feira do Empreendedor. E cada série monta lá uma empresa fictícia. E, recentemente, caminhando ali com o prefeito lá também chama Marco Aurélio, chegou um menino de mais ou menos 9 anos e falou: prefeito, tá aqui o meu produto, compra o meu produto. E aí o prefeito falou assim: olha, mas você me dá um desconto? E o aluno não entendeu, né? O que é desconto, prefeito? E o aluno retornou e foi falar com o professor, que era aquele que estava mentorando aquele projeto. Essa pessoa de 9 anos voltou e perguntou: prefeito, quantos % de desconto o senhor quer? Novamente o aluno voltou, o professor fez a conta com ele e ele retornou ao prefeito e disse assim: 9 anos, prefeito, isso não cobre os meus custos. Veja que esta geração que está vindo aí, que está sendo preparada nesse novo modelo, ele não é a mesma geração da minha, do Eric, da sua, mas é uma geração que está um pouquinho mais preparada. Quando eu vejo esses jovens apresentando suas ideias de negócio aqui, eu fico pensando, como chegou-se nessa ideia? Né? Recentemente, numa universidade aqui de Santos, recentemente não, antes, 2019, antes da pandemia, numa palestra, eu perguntei quem aqui tem interesse de empreender. 90% da sala levantou a mão. E eu fiquei pensando na minha geração. Se alguém fizesse isso na minha faculdade, muito provavelmente pouquíssimos levantariam as mãos, porque o nosso sonho era ser de multinacional, o nosso sonho era passar num concurso público, mas empreender não estava no nosso rol. E esta geração, desse tema que a gente está tratando hoje, do jovem empreendedor, é um tema latente, né? Ou seja, estou dizendo para você, é o 4º sonho do brasileiro. E é o 4º sonho do jovem brasileiro, que é empreender. Então, a gente apoia desde o início do planejamento até com que essa empresa consiga crescer. Esse é o trabalho do Sebrae, passando por tecnologia, gestão, mercado e crédito. Buscar dinheiro mais barato realmente é um desafio que a gente tem que dar as mãos para conseguir superar, não é verdade? Eric, quais os programas institucionais de parceria, Ciesp, Sebrae, governos, você gostaria de destacar? Se é que algum pode ser destacado nesse momento. Como é que você está avaliando isso? Eu acho que um dos principais que tem a ver com o tema é um acordo, um termo de cooperação que o Ciesp Santos tem com o Sebrae, que é na parte do desenvolvimento do jovem empreendedor, né? Isso. Então, isso é muito importante, né? Que nós temos essa visão. E até a hora que o Marco falou, eu, particularmente, vim a empreender com 30 anos de idade. 35 anos de idade. Então, eu estava empreendendo... Faz um ano só. Faz um ano que você vai empreender. Obrigado. Vou fazer 45, calma. Então eu vim a empreender tarde. Por mais que eu participava da associação comercial, o que acontecia do núcleo jovem, a gente ficava muito na teoria. Foi muito bem pontuado pelo Marco, pelo Catena,
e pelo Léo, o que acontece? Eu posso te dizer que era um jovem empreendedor há uns 20 anos atrás, só na teoria, porque a gente queria fazer as coisas mais institucional, levar a palavra empreendedor, mas eu mesmo posso falar que eu não fazia algum tipo de empreender, né? Vamos dizer assim, eu não empreendia. Agora, de 10 anos para cá, que eu comecei a empreender. Então, o que acontece? Hoje, a minha empresa, eu tenho 2 empresas. Uma tradicional, que é aquela que eu tenho 3 funcionários, CLT, que com a pandemia sofreu muito, que é uma coisa que o Marco Aurélio falou. Antigamente, nas universidades, a gente aprendia a ser ou funcionário de uma multinacional ou estudar concurso público. Hoje não, as faculdades já têm cursos de empreendedorismo, aulas sobre empreender, gestão financeira. Isso é muito importante, porque aconteceu isso comigo. Eu conversando com a minha sócia, falei, eu fico muito na teoria, vamos empreender, porque eu trabalhava na iniciativa privada, saí da iniciativa privada, abri uma empresa, eu tenho uma empresa, uma consultoria, assessoria nutricional voltada para a parte de segurança alimentar para os restaurantes. Com a pandemia sofreu muito e daí eu tive que reinventar. Onde eu fui me reinventar? Através da inovação, através do marketing de relacionamento, que hoje é uma das principais empresas a nível mundial, tá? Que é a minha empresa a nível mundial, que atua em mais de 140 países, e que tem produtos totalmente tecnológicos, como o Catena falou. Nós temos produtos lá que hoje substitui, dependendo do grau de alguma deformidade, vamos dizer assim, que a pessoa tem, estética, né? A gente tem o sérum, que é um anti-envelhecimento potente, que às vezes pode substituir uma cirurgia. Claro que os nossos produtos, eles não têm intenção de médica, né? Porque senão só o médico poderia receitar. Ele vê a qualidade, a prevenção, ele vê a qualidade de vida e o bem-estar. E o que acontece? Hoje, as 10 maiores empresas americanas são voltadas por marketing de relacionamento, por marketing de rede. E até uma parceria com o Sebrae, nós instituímos, porque o Sebrae também já saiu na frente a nível Brasil e a nível até de São Paulo, Santo São Paulo, com curso voltado para marketing de rede e relacionamento. Foi uma outra parceria que nós fizemos. Então, assim, o CIESP está buscando inovação, tecnologia e empregos. Eu acho que empregos tradicionais vai cada vez diminuir. E, assim, empreendedores vão crescer cada vez mais. E através da onde? Das startups, dos aceleras, através da tecnologia. E esse é o objetivo, usar o Parque Tecnológico de Santos para a gente usar forte fazendo esses eventos de acelera, e empreender com esses jovens brilhantes que estão aí hoje participando desse programa conosco, que tem tudo pela frente, já são de sucesso, e o que a gente pode crescer ainda mais, tanto em Santos como na nossa região. Então, nós temos muitos projetos em parceria que a gente pode ainda vir desenvolver, além dos atuais. Então, eu vou até vou dar um testemunho aqui, fazer uma propaganda do Sebrae, viu, Marco? Há uns 25 anos atrás, não parece que eu sou tão antigo, mas uns 25 anos atrás eu criei aí com os meus 20 anos a minha primeira empresa. Ela tinha uns 4 anos de fundação, era a minha secretária que fazia a minha área de finanças, e um curso que ela fez no Sebrae sobre fluxo de caixa, viu, Marco? Revolucionou o meu processo, porque era aquela coisinha bem básica, era aquele caixa bem tradicional, e quando ela foi para o Sebrae fazer o curso de fluxo de caixa, numa planilha Excel, ela trouxe o formato, aquilo mudou, eu não tinha a menor noção de algumas coisas que eu tenho hoje, então isso foi importante para estabilizar um pouquinho o meu processo de gestão financeira. A gente está indo para o final aí da última rodada, 9 minutos para acabar o programa, e vai ter vários assuntos que a gente não vai conseguir falar porque não vai dar tempo. Eu vou aproveitar para colocar para você, Catena, o seguinte: a crise, você já falou aqui, ela abriu várias oportunidades, aí ela se desdobrou uma série de oportunidades de novos negócios,
criando até migrações das áreas profissionais para a área médica, né? Você falou um pouquinho disso, eu queria que você pudesse completar essa análise, o que você viu de mais significativo nessas oportunidades geradas pela crise. A gente vê que em toda a crise, até pós-guerra, você vê algo novo surgindo no mercado do empreendedorismo para que a gente possa solucionar uma dor, né? O que você enxergou, que você poderia destacar aqui, já caminhando para o final, como oportunidades que foram reveladas a partir dessa crise de saúde que se transformou numa crise econômica mundial? Olha, o que eu vejo que foi assim, uma coisa que vai deixar como uma lição realmente para a pandemia é realmente o planejamento. Uma coisa que eu acho que faz muito parte ali daquela questão. Se nós tivéssemos planejado ou tivéssemos tido uma visão do que talvez aconteceria ao longo dos próximos meses que a gente passaria, o que nós passamos, com certeza nós não teríamos tido essa catástrofe toda que nós vimos. É uma coisa que nós já estamos vendo, é uma coisa que já está ali, está escrito. Nós tivemos outras pandemias em pouco tempo. Então, assim, o que nós temos que ficar com a lição daqui para frente é os jovens ali, e o poder público, e a iniciativa privada, e a saúde, todo mundo saber que o Covid não é a última pandemia que nós vamos ter. Nós teremos outras pandemias ali na frente. Então, é muito importante isso daí. E o planejamento. Eu acho que planejar, porque o que foi feito? Trancou todo mundo em casa para tentar aumentar ali aquela questão toda ali para conseguir atender a demanda. Por quê? Porque não tinha planejamento nenhum. Né? Passaram-se, né? Não vou entrar em outras questões aqui, mas tivemos outros eventos ali que, né, saberíamos que a pandemia chegaria. E essa questão, eu acho que, quando eu entrar nessa parte mais do empreendedorismo ali, eu acho que surgiram muitas coisas novas na pandemia, a gente viu que surgiram muitas coisas novas, muitas empresas querendo criar insumos para a parte de área médica, a gente viu realmente essas universidades criando respiradores ali, realmente, coisa que nós usamos muito, que antigamente muito vinha de fora. Então acho que começou a nacionalizar muita coisa, isso foi muito importante. E eu acho que a lição da pandemia é realmente o planejamento e, com certeza, a pesquisa. A gente viu que a pesquisa científica é extremamente importante, né? As universidades têm que continuar, o governo tem que continuar incentivando as universidades para pesquisas científicas, não só na área médica, mas em todas as áreas possíveis aí. O fato de nós termos uma grande concentração de universidades pode ser um fator favorável para a gente poder concentrar um polo de tecnologia nessa área aqui, né? Porque até você criar a estrutura levaria mais tempo. Nós já temos isso. A questão agora é uma questão muito mais de decisão, né? De decisão das nossas lideranças, né, empresariais, políticas, para fazer com que essa estrutura já criada possa se transformar em inovação, né? Em algo realmente produzido por essa estrutura já instalada que nós temos. Isso é importante realmente, né? Foi criada uma estrutura grande até durante a pandemia, a gente viu isso daí. Infelizmente, na área da saúde foi positivo, mas a gente viu que em outras áreas, infelizmente, não foi positivo. Mas realmente, isso que você disse, realmente, eu acho que tem que trazer essa parte realmente ali. As universidades, nós temos várias universidades na Baixada Santista, nós temos muitos alunos que vão se formando cada dia mais. E esse jovem, infelizmente, uma boa parte não fica na região, ele vai para uma capital, para uma área realmente onde tem um polo de tecnologia melhor. E nós temos o porto, temos muita coisa aqui. Nós temos 11 universidades na cidade de Santos, hospitais de grande porte, são 6 hospitais de grande porte, né? Temos aí os Ativadores, Guilherme Álvaro, temos Santa Casa, Beneficência Portuguesa, tínhamos o Hospital Dia ali, então pelo menos 5 grandes hospitais que poderiam servir, né, de estrutura para poder desenvolver essa área toda. Bom, Léo, a gente está chegando no final, temos mais 5 minutos aí, eu vou te pedir 1 minuto para você poder me dar um panorama sobre como futuro, vamos falar de futuro um pouquinho, né? Vamos falar um pouquinho de futuro. Na área de criatividade, o que você está enxergando em termos de mercado? Como é que a gente vai explorar esse mercado daqui para frente, usando a inovação e a criatividade, para que essa discussão do jovem empreendedorismo possa ter uma alavancagem mais forte? Você falou que é preciso uma relação mais aproximada do poder público com essas iniciativas que nós conversamos aqui agora, mas como é que você está vendo o futuro em termos de desenho, né, em termos de projeção, para que esse mercado possa ter uma alavancagem mais rápida, mais forte? Olha, eu acho que os mercados que já estão muito em alta e vão ter um crescimento muito grande é o de tecnologia, o de advocacia,
psicologia, são mercados que eu vejo com uma crescente muito grande. Saúde, psicologia, porque a gente vê os casos, o aumento de depressão, pânico muito grandes, muito por conta da onda tecnológica e desse distanciamento social. Tecnologia, muito por conta da pandemia, cresceu muito. A advocacia, por conta dos problemas jurídicos que a pandemia trouxe. E saúde nem se fala, né? Porque as pessoas elas estão cada vez mais preocupadas com a saúde, estética e tudo mais. E eu vejo que para o próximo ano, principalmente 2021, 2022, 2023, a nossa ideia é juntar as entidades e auxiliar os jovens para esse mercado que vem, para esse novo mercado. O profissional do futuro, a gente percebe que as empresas elas buscam mais comportamentos, negociação, persuasão, trabalho em equipe, inovação, do que de fato uma experiência técnica naquele assunto, né? Então é preparar os jovens muito para esse mercado que vem em crescimento e também para essas novas competências que o mercado exige. Eu acho que todas as entidades em conjunto a gente vai conseguir no próximo ano atender essa demanda. Essa liderança é fundamental para esse processo. Eric, rapidinho, você entende que a gente vai ter esse cenário favorável no Parque Tecnológico, nós vamos ter essa condição de usar esse equipamento importante, né, do Parque Tecnológico para poder construir esse cenário que o Leonardo acabou de falar? Com certeza. O Ciesp Santos desenvolveu alguns projetos, plano de trabalho, né, e apresentou algumas medidas para os candidatos que foram candidatos a prefeito, né? E para o programa de governo de cada candidato foi entregue, né, algumas ações que poderiam ser feitas para quem ganhasse a eleição. O Rogério foi eleito, ele tem uma inserção muito grande com jovens nessa parte de inovação, tem muito contato até com os nossos jovens, tanto do NJE, do CESP, como da Associação Comercial. Tem uma parceria a Prefeitura com o Ciesp, com o Sebrae e com as outras entidades, né? Então, o Parque Tecnológico foi inaugurado há pouco tempo. Eu acho que duas ações principais que acho que a Prefeitura tem que enfrentar e acho que vai colocar isso como principal medidas no programa de governo, e assim que o Rogério assumir, ele vai colocar em prática nesses anos de governo, é tanto a inovação com o Parque Tecnológico e o empreendedorismo, porque a gente vê cada vez mais as empresas, infelizmente, demitindo os funcionários, e a gente tem que partir do princípio que foi como o Marco Aurélio falou. Quem diria há 10 anos atrás, quando eu era universitário, empreender? Nunca. Então, jovens querem empreender. Então, o Parque Tecnológico vai ser uma válvula muito importante para inovação, emprego e renda, e acho que pontualmente o Ciesp está lá no centro. Nós estamos vendo que o centro está cada vez mais enfraquecendo, as empresas estão saindo do centro. Isso eu acho que é um próximo assunto que eu quero pontuar para falar mais especificamente sobre Porto Indústria, porque nós temos que popularizar o centro e nós temos que trazer mais vitalidade, emprego e renda para a área central, trazendo as universidades. É isso que nós vamos falar no próximo programa. Já vou começar a me despedir agora e já vou deixar a questão para o Marco. Marco, a nossa escola de empreendedorismo na região, como é que você está vendo isso? Já encaminhando para o final, te agradecer a tua participação nesse programa e deixar o convite para que você, o Sebrae, o projeto do Sebrae, estejam sempre conosco nessas discussões aqui no Protagonismo Regional em Debate. Obrigado pela tua participação e deixa tuas considerações finais falando da nossa Escola de Empreendedorismo Jovem, como é que você está enxergando isso, para qual rumo nós estamos caminhando. Bom, primeiro eu que agradeço, viu, França, pela oportunidade de trazer mais informações sobre o Sebrae e debater com essa liderança jovem, com a liderança do passado, enfim, para nós é uma grande honra. E a última mensagem que eu deixo, França, é que a inovação, ela precisa fazer parte do DNA de todos aqueles que querem empreender, dos negócios mais convencionais aos negócios mais sofisticados. E para que você consiga inovar, é preciso que você saia um pouquinho da empresa. É como dizia o José Saramago, para entender a ilha é necessário sair da ilha, é necessário olhá-la de cima. Veja você, esses tempos atrás eu fui visitar uma empresa no interior paulista, que era uma loja de roupas, e a proprietária se sentia muito incomodada quando as mulheres levavam seus maridos
para escolherem roupas, porque os maridos não aguentavam, ficavam o tempo todo ali com as suas mulheres. E ela tinha um espaço vazio, montou ali uma mesa de sinuca, colocou um chopp e escreveu estacionamento de marido. Quer dizer, não tem nada de tecnologia nisso, mas foi inovação pura. Então, por isso que eu estou dizendo, a inovação, ela é DNA. Não tenha desculpa de que inovação é aplicativo, é tecnologia, é também. Mas na padaria, na lanchonete, no restaurante, eu consigo aplicar inovação. E aí a gente tem uma empresa falando conosco que é criando valor, que só cria isso para nós, né? Bom, vamos encerrar aqui. Muito obrigado a todos vocês pela oportunidade. Foi a hora muito bacana aqui, uma satisfação muito grande estar com vocês, viu? Um abração. Maravilha, Marco. Obrigado. Que eu vou falar um pouquinho do teu currículo rapidamente. O Marco Aurélio Rosas, graduado em administração de empresas, com especialização em planejamento, marketing, turismo, deu exemplo maravilhoso agora, gestão de inovação, empreendedorismo, trabalha com consultorias empresariais, enfim, formação de líderes no exterior, né, tanto em Milão, na Itália, quanto na Espanha também. Funcionário do Sebrae desde 96, atuando nessas áreas de consultoria de gestão, e hoje ocupa o cargo aí de gerente regional. Marco, obrigado, deu um exemplo maravilhoso agora. O Eric Sanches, que é o nosso diretor do Ciesp aqui, também pós-graduado em gestão empresarial e empresário do ramo de rejuvenescimento e qualidade de vida. Eric, obrigado pela tua participação. Na próxima aqui como comentarista aqui no estúdio, tá legal? Muito obrigado a vocês pela presença, estamos juntos. E aqui falar um pouquinho também do Alexandre Catena Volpe, né? Ele é acadêmico de medicina, né? Foi presidente do Centro Acadêmico José Martins Fontes, do Comitê de Saúde Pública da Federação Internacional de Estudantes de Medicina, presidente da Liga Acadêmica de Mastologia de Medicina e da Liga de Medicina Legal da Unimes, fundador do programa Giovana Pascoal no combate ao câncer, foi coordenador da Comissão de Saúde Pública e Ação Social do Núcleo Jovem Empreendedor do Ciesp e atualmente é coordenador do Núcleo Jovem Empreendedor. Então, currículo grande, apesar de jovem também. Alexandre, obrigado pela tua participação. Obrigado pelo convite, aguardo Sérgio. você nas próximas oportunidades. Com certeza, obrigado, viu, Sérgio? Obrigado a todos, um grande abraço a todos aí. E o Leonardo Delfino, empresário aí, jovem empresário despontando aí, CEO, fundador da Criando Valor, membro do Lide Futuro, do Litoral Paulista, também diretor, né, do núcleo jovem da Associação Comercial e também do Centro das Indústrias da região aqui da Baixada Santista. Leonardo, obrigado pela tua participação e se está convidado para estar conosco nas próximas jornadas aí, discussão do empreendedorismo jovem. Muito obrigado, França, pelo convite. Estamos juntos. Na próxima oportunidade estarei presente. Muito obrigado. E para você que acompanhou mais um programa do Protagonismo Regional em Debate, espero que tenha gostado. Esse programa é transmitido todas as segundas-feiras às 19h30 nas plataformas do Protagonismo Cidadão, no Facebook, no YouTube, também no Instagram, em parceria também com o Jornal Diário do Litoral. Até a próxima semana. Protagonismo Cidadão. Apoio Clínica Multimagem. Excelência em diagnósticos na Baixada Santista. A Clínica Multimagem é referência em diagnóstico por imagem, oferecendo equipamentos de ponta. O PET Scan é o exame realizado neste moderno equipamento, o único na Baixada. Ressonância magnética, tomografia computadorizada. Esses são alguns dos exames realizados pela Multimagem. Multimagem, Rua Júlio Conceição 296, Vila Matias, em Santos. Telefone 3202-1250.